E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? Hoje eu vou falar de um assunto que é muito importante. Os assuntos que eu estou falando, que eu estou trazendo para vocês, é para que a gente possa mergulhar no universo canino. É para que a gente possa entender como o nosso cãozinho reage em determinadas situações, tá? E hoje eu vou falar sobre o sentido dos cães. Será que os cães têm tato? Hein? Será que os cães têm paladar? Como é que o cão vê o mundo, o universo? Como é que o cão ouve? Né? Então vamos lá. Os cães, eles têm 5 sentidos iguais a nós, sim. Tá? Só que assim, eu vou enumerar pelo grau de importância, que é muito diferente no ser humano. Se no ser humano a gente for enumerar pelo grau de importância, a visão é o primeiro. Tá? Nos cães não. Nos cães, o primeiro, o campeão, é o olfato. O olfato é o primeiro órgão de maior importância dos seres humanos, para os cães, desculpe. O cão é olfato puro, galera. Puro. O cão, onde ele chega, ele está cheirando primeiro. Antes de ver. Nem viu, ele está cheirando. Ele não quer saber de ver, ele quer saber de cheirar, sentir. Ele sente tudo pelo olfato. Tá? Os cães, eles chegam a ter 200 milhões de células olfativas. Um cão perdigueiro, ele chega a ter 300 milhões de células olfativas. Tá? Nós, seres humanos, só temos 5 milhões. Eles têm um órgão que ajuda mais ainda, enriquece mais ainda esse sentido, que é o órgão vômero-nasal. Esse órgão, ele foi detectado primeiro nos répteis. Quando o lagarto fica com aquela língua, a cobra fica com aquela língua, é porque ela está jogando informação para o vômero nasal. Para que serve esse órgão? Esse órgão é que detecta feromônio. O que é feromônio? Feromônio são substâncias liberadas por um indivíduo e detectadas por outro. Tá? Nós, seres humanos, não temos condições de detectar esse feromônio. Por quê? Porque a gente não tem esse vômero nasal, esse órgão. Já tivemos um dia, tá? Quando o feto foi se desenvolvendo, esse órgão atrofiou. Alguns cientistas acreditam, mas não está ainda certo, não está definido. Esse órgão ainda persiste enquanto o bebê não enxerga direito. Enquanto o bebê é míope, ele ainda persiste. Mas o certo, que está provado cientificamente, é que esse órgão atrofiou com o desenvolvimento do feto. Tá? Então, pelo feromônio, pelo olfato, o cão, ele detecta doenças, como o câncer. O grupo de cientistas, o grupo de médicos observaram isso e pegaram alguns animais e condicionaram esses animais a detectar o câncer em estágio inicial. E depois de 1.272 tentativas, os cães só erraram 14, galera. 14. E os cânceres foram de pele, de bexiga, de mama e de pulmão. Por causa do feromônio, o cão consegue detectar se aquele que está se aproximando é amigo ou inimigo. Se nós estamos sentindo medo dele. Nós, seres humanos, para sentir cheiro de outra pessoa, a nossa glândula sebácea tem que produzir muito feromônio. Os cães e os animais têm condições de detectar uma mínima molécula liberada por causa do feromônio. Por causa do vômero nasal.
um cão consegue detectar que uma colher de açúcar foi diluída numa quantidade equivalente a 2 piscinas olímpicas cheias. Nós, seres humanos, uma xícara de café. Tá? Por causa do vômero nasal, o cão também consegue detectar se a fêmea dele, ele consegue escolher a parceira dele, tá? Ele pode escolher a parceira dele e sabe se ela está no cio e se por exemplo, se tiverem 10 no cio, ele sabe quem quer cruzar e quem não quer. Quem quer ser a parceira dele e quem não quer. Por causa do vômero nasal. Tá? E aí nós vamos para o segundo órgão de maior importância, que é a audição. O segundo sentido de maior importância, que é a audição. A audição dos cães, ela é 10 vezes mais sensível que a do ser humano. Eles conseguem captar um som a uma distância 4 vezes maior do que a nossa. Tá? Eles conseguem captar ondas sonoras de até 50 kHz. Nós, seres humanos, 1 kHz. Ondas sonoras de 2,5 kHz é totalmente inaudível para o ser humano. Os cães, com facilidade. Tá? Então, assim, ele consegue perceber que o seu dono está chegando a uma certa distância, não só por causa do cheiro, mas porque ele escutou. Em relação ao ser humano. O nosso cãozinho consegue perceber que uma outra pessoa chegou primeiro do que nós, é porque ele sentiu o cheiro primeiro, depois ele escutou. Tá? Então, é mais aguçado. Até aqui, os sentidos deles são muito mais aguçados do que os nossos. A partir daí, os outros 3 já são menos desenvolvidos. O nosso é mais desenvolvido que eles. Tá? Nós vamos para um terceiro sentido, que é a visão. A visão dos cães não é tão nítida quanto a nossa. Tá? Para que a gente possa enxergar, nós temos nos nossos olhos, nós que eu digo, os animais humanos e não humanos, nós temos algumas estruturas que são os cones e os bastonetes. Tá? Nós, seres humanos, nós temos 3 cones e bastonetes, e alguns bastonetes. Os cães, eles têm 2 cones e muito mais bastonetes do que a gente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós enxergamos mais nítido que eles. Porém, a nossa visão noturna é mais pobre. Porque os bastonetes, eles servem para captar a luz. Quanto mais bastonetes, mais a luz entra no olho. E o cone serve para detectar cores. Por isso que nós enxergamos um universo de cores que a gente enxerga, porque nós temos 3 cones. Os cães, eles enxergam cores, enxergam. O negócio de que o cão enxerga preto e branco, isso é balela, isso acaba muito tempo. Tá? Os cães conseguem enxergar cores, só que não igual à nossa visão. Eles só conseguem enxergar porque eles têm 2 cones, então não conseguem distinguir a variação das cores, como nós. Só que eles têm muito bastonete, muito mais bastonete que a gente. Isso dá a eles uma visão noturna muito mais rica que a nossa. Tá? 40% melhor do que a nossa à noite. Tá? O posicionamento do olho do homem é no meio do rosto, no meio do crânio. Né? Isso dá a nós olharmos para frente.
e um campo de visão de até 180 graus. Os cães, por causa do focinho, tirando os que têm focinho curto, os braquicefálicos, o olho também é no meio, mas os cães que têm o focinho um pouco mais alongado, o olho tende a se lateralizar. Então o campo de visão deles chega até de 270 graus. Tá? Isso permite a eles enxergarem objetos que se movimentam. Nós enxergamos objetos mais estáticos. Tá? Nós, para enxergarmos objetos que se movimentam, por causa do posicionamento dos nossos olhos, nós temos que movimentar a cabeça. Os cães não precisam. Tá? Por causa do posicionamento dos nossos olhos, nós também temos uma outra estrutura, fotorreceptora, que se localiza bem no centro da retina, chamada fóvea. Essa fóvea nos permite enxergarmos objetos que estão na frente do nosso rosto. Cães de focinho curto tem a fóvea. Cães de focinho longo não tem fóvea. E aí, por causa disso, eles não enxergam objetos na frente do focinho deles. Mas se esse objeto estiver se movimentando, aí ele consegue enxergar. Não com a nossa nitidez, mas consegue enxergar. Ele, para poder enxergar um objeto estático próximo ao focinho dele, ele tem que dar alguns passos para trás. Aí ele consegue, por ausência da fóvea. Tá? Aí vamos para o nosso quarto sentido, que é o paladar. O cão tem paladar? Tem. O cão, ele chega a ter 1.700 papilas gustativas. Nós, seres humanos, temos 9.000 papilas gustativas. Tá? O paladar não é tão importante assim para um cão. Tá? Por que não é? Porque para ele, quando ele aprendeu aquela presa, ele antes já sentiu o cheiro, ele antes já viu o tamanho, ele antes já viu o aspecto, a textura. Então para ele o paladar pouco importa. Eles conseguem detectar os mesmos gostos que nós, né? O doce, o salgado, o amargo e o azedo. Eles conseguem, tá? Eles têm mais atração por coisas doces, tá? Mas isso para ele pouco importa. Então por isso que não é um órgão tão importante para ele, tá? O tato. O cão tem tato? Parece que o cão não tem tato, né? Mas tem. Menos desenvolvido que o nosso. Muito menos desenvolvido que o nosso. Por causa do olfato, tá? O cão tem um órgão, tem esse sentido muito pobre, muito pouco desenvolvido, tá? Esse sentido, ele é mais desenvolvido nos cães quando ele é filhotinho, assim que nasce, porque ele precisa sentir a mãezinha dele, tá? Então, gente, hoje eu falei para vocês sobre os sentidos, que é muito importante para que vocês possam entender o universo dos cães, para que você possa entender porque o cãozinho fica cheirando a urina do outro, porque o cãozinho cheira o outro, tá? Porque o cãozinho, quando vai comer, ele cheira primeiro. Você joga uma comida para ele, ou então às vezes você joga a comida, ele não enxerga, porque você jogou muito próximo. Entendeu? Porque quando você joga a bolinha, ele não enxerga. Quando você joga a bolinha próxima do focinho dele, ele não enxerga a bolinha. Pô, meu cão está cego. Não, é porque ele não consegue enxergar o objeto que está próximo do focinho dele. Tá? Então, esses assuntos servem para vocês entenderem por que o cão reage daquela maneira. Tá? Eu vou continuar falando de assuntos sobre o universo canino, né? O próximo vídeo nosso, eu vou falar sobre antropologia. Sobre antropologia. O cão é um dos maiores antropólogos que existem. Vocês não sabem, mas tá?
eu vou continuar. Mas é assim, eu preciso saber se vocês estão gostando. Vocês estão assistindo o vídeo, mas vocês não estão se inscrevendo, não estão deixando like. Então, para que eu possa saber se vocês estão gostando, se vocês estão achando legal, eu preciso que vocês deixem o seu like, se inscrevam, tá? No canal, ativem o sininho, tá? E compartilha o vídeo aí pra galera. Compartilha o vídeo para quem gosta de cachorro, para quem quer saber de assuntos sobre o cachorro. Compartilhe com seus amigos, familiares, todo mundo, tá? Para que a gente possa saber. Deixe os seus comentários lá, tá? E ó, eu quero chegar a 50 inscritos até o final de março, hein? Desafio vocês a se inscreverem aí para a gente chegar a 50. Valeu, galera. Obrigado.